Então tá, turminha, bom dia, tudo bem com vocês? Para quem eu não dei oi ainda, para quem eu não vi na entrega do material, quanto tempo que a gente não se via, né? A prof vai compartilhar aqui o WhatsApp nosso da turma. Vocês estão enxergando? Sim, prof. Beleza, tá? O prof colocou a aula para gravar, mas porque eu já vou começar para que a gente possa fazer as coisas com calma, tá? Esse papel aqui, feio, da prof, que a prof colocou, tá? É a minha receitinha, que eu sempre uso para preparar os meus pigmentos, porque existem duas formas da gente esmaltar. Na realidade, a gente usa dois termos, assim, que são parecidos, tá? Que é vitrificar ou esmaltar. Na realidade, é a mesma coisa, porém, a diferença é o tipo de temperatura, ok? Diferente, porque o que acontece? Quando a gente vai fazer a pintura da cerâmica, o que diferencia é o tipo de temperatura ou de têmpera que a gente vai dar na cerâmica, tá? A gente tem os pigmentos, né, que a gente usa para pintar a cerâmica, eles se diferenciam pelo grau de temperatura. Então, os pozinhos, né, os pigmentos, a priori, eles são de origem minério-rochosas, tá? Eles são minerais. E daí, quando a gente vai fazer a mistura, a gente faz mistura para ter tipos de temperaturas diferentes. Então, peças que são para artesanato, a gente não precisa de uma queima tão alta, porque quanto maior a queima, mais resistente fica a cerâmica, ok? Ou dependendo de queimas especiais, que têm efeitos mais metálicos, mais diferentes, ele também precisa de uma queima mais alta, tá? Então, normalmente a cerâmica ou porcelana que vocês têm em casa de uso de cozinha, todos têm queimas muito altas, que daí ela precisa ficar menos porosa para não ter nenhum tipo de absorção de umidade e precisa ter mais resistência mecânica, ou seja, resistência a uma batida, a um impacto, e o que dá essa resistência maior é uma queima mais alta, porque daí o nível de fundição da tinta, ele é maior, então ela vai impermeabilizar mais a peça. Quando a gente trabalha com artesanato, a gente não precisa de uma queima tão alta. Então, daí, o que acontece? Quando a gente vai comprar os pigmentos e as tintas, a gente tem queimas de 600 graus, sempre começa em 600 graus, menos do que isso a gente não tem, porque abaixo de 600, a gente não cria uma película impermeabilizadora na cerâmica, tá? Aí ela praticamente fica como um biscoito, tá? Fica sem resistência nenhuma, fica porosa e vai se quebrar, né? Fica tão sensível como o biscoito que vocês têm na mão. Então, aí a gente tem 600, 620, 650, 680, depende muito da mistura do mineral, do pigmento que a gente tem, porque a cerâmica é uma química muito completa, tanto na massa de cerâmica para modelar, quanto na parte de pigmentação de pintura também. Aí a gente tem pigmentos de 700 graus, 800 graus, 900 graus, e dentro dessa linha vai variando, tem 920 a 1000. E aí a gente tem o que a gente chama de queimas altas, tá? Que são aqueles que variam de 900 até 1.300 graus, ok? Esses pigmentos que eu passei para vocês,
elas são o que a gente chama de queimas altas, que são de 980 a 1240. Então, ela vai queimar desde 980 até 1240. Ela suporta toda essa variação de temperatura. Então, daí, dependendo se a gente quer uma queima de uma mistura mais forte ou menos forte, se a gente vai misturar mais de uma cor, ou se vai misturar com verniz, que é o caso de vocês, porque é um efeito que a gente quer dar mais com cara de bijuteria bem acabada, a gente pode trabalhar nessa variação, tá? Precisava trabalhar com pigmento assim tão bom? Não, não precisava. Acontece que no caso de vocês, eu comprei o pigmento pronto, tá? As coloridas. E os pigmentos coloridos prontos, eles só existem em altas temperaturas, porque eles são importados, ok? Então, eles só vêm em alta temperatura, porque lá fora, assim, o que se trabalha é só de alto nível, assim, tá? Agora, se você vai preparar, aí você tem para bijuteria de 600, 620, você tem mais baixos. Então, onde que eu uso coisas assim de pigmentos mais baixos? Se eu vou fazer enfeitinho para árvore de Natal, se eu vou fazer coisas para porta-incenso, tá? Agora, tudo que vai ter contato com água, com umidade, com troca de calor, aí não, aí é tudo, eu uso pigmento de temperatura alta, tá? Normalmente, as peças, eu queimo sempre a 1.100 graus, porque é um padrão, assim, que eu sei que também não tem perigo se eu misturar mais de uma tinta, ou se eu fizer uma camada muito grossa de demão de tinta, não tem perigo dela escorrer, dela passar da fusão, né? Porque, assim, eu fui aprendendo com o tempo que, às vezes, se eu estou com a mão mais pesada, e fica muito grossa, e eu esquento demais o forno, ela acaba escorrendo. Então, assim, é uma química, gente, que, assim, não vai ser em uma aula, em duas, que eu também vou conseguir passar tudo para vocês, tá? É muito teste, é muita experimentação a cerâmica. Por isso que tudo que vocês veem de cerâmica, mesmo a cerâmica industrializada, ela é cara, porque mesmo na indústria, na cerâmica industrializada, existe uma margem de perda de peças, tá? Porque ela é uma química. Então, às vezes, uma simples mudança de troca de gás no forno da indústria, você estoura peças. Às vezes, uma partida do pigmento que vem com uma pequena alteração, você perde peças na hora da esmaltação. Isso acontece na indústria da porcelana, na indústria por exemplo, numa Germer da vida, que faz em quantidades absurdas. Tanto na indústria do vidro como na da cerâmica, existe assim, uma margem de perda muito grande. Tudo bem que depois eles reutilizam, né? São produtos recicláveis, mas assim, o tempo que se perde de mão de obra e de luz, gás, de forno, né? É muito grande, tá? Por que alta temperatura cerâmica, que se faz esmaltação em alta temperatura, é mais caro? Além dos pigmentos serem mais caros, tá? Porque são pigmentos mais nobres, o tempo que se gasta de forno é maior, e isso custa dinheiro, tá? Porque, assim como eu expliquei para vocês, que para fazer o cozimento da primeira queima, o segundo, para fazer esmaltação, quanto mais alto eu preciso atingir a temperatura para fazer esmaltação, significa que mais tempo essa peça vai passar no forno, tá? Porque ela não vai, olha, tem que chegar com essa peça a 1.100 graus. Não significa que eu vou colocar 1.100 ali, e é como o nosso forno de casa, que ele já vai, em 10 minutinhos, ele vai estar a 1.100. Não, ele tem um delta. Então, ele vai levar de 4 a 6 horas para atingir os 1.100
graus, aí ele vai passar ali algum tempinho com a peça nos 1.100 graus, e depois ele vai levar de 4 a 6 horas para resfriar e zerar esses 1.100 graus, tá? Para que não haja de novo o choque térmico da peça. Então, quanto maior a temperatura, mais tempo essa peça fica no forno. Quanto mais tempo essa peça fica no forno, mais energia essa peça vai consumir, ou seja, mais cara ela vai custar, tá? Então, é essa conta simples que a gente faz. Ok, turma? É por isso, tá? Então, aí o que acontece? Sempre a gente tem duas formas de pintar uma cerâmica. A gente pode pintar usando o processo do pincel, e a gente pode fazer usando o processo de imersão ou banho, tá? Só que assim, o imersão ou banho é só quando a gente tem uma quantidade gigantesca de peça, que é quando a gente prepara uma quantidade enorme de tinta e a gente simplesmente, tá? Afunda mesmo a peça, dá um banho na peça, né? Dentro do esmalte, ok? Aliás, de quem que é essa daqui que ficou para trás, gente? Por uma casa da Gabi? Acho que é minha, prof. Tinha esquecido até dela. Então, é bom porque, assim, eu vou pintar para você, tá? E daí eu uso Fica à de exemplo vontade. na aula. ficou Florzinha. uma filha sem mãe. É filha porque é flor, né? Então, ficou a filha sem mãe. Então, ela ganhou uma mãe adotiva. Eu vou pintar e é bom que eu uso de exemplo, tá? Que cor que você quer? Que cor que você quer, Gabi? Olha, pode escolher, prof. Fique livre aí. Sobrou um tiquinho de cada cor aqui para mim. Tem aquele verde meio petróleo? Não, verde tem. Eu não tenho mais azul, eu não tenho mais laranja. Só sobrou um pouquinho de verde, um pouquinho de branco e um pouquinho de amarelo. Então pode ser o verde. Vamos ver como é verde? Que fica. Então tá. Beleza. Então, assim, gente, por imersão, tá? É só quando a gente tem uma quantidade gigantesca de peças. Então, ele é usado muito na indústria, tá? Para fazer esmaltação de pratos, de copos, dessas linhas que a gente tem, que vocês têm de cerâmica branca em casa, até com decalques, os coloridos por cima. Primeiro eles recebem uma demão de esmalte branco, são verdadeiros tanques de esmalte brancos, tá? Que eles pegam e dão uma demão, né? Eles simplesmente pegam os pratos e mergulham num balde, né, num tanque de esmalte branco. Então, isso é por banho ou imersão, que é o que está colocado aqui na receita, tá? Em todo caso, eu coloquei, porque quando a gente faz por banho ou imersão, ele não usa, tá? Uma substância que nós chamamos de CMC, tá? Por imersão. Agora, gente, fazer pintura por banho ou imersão parece fácil, mas não é. Tem que ter um preparo e um conhecimento, porque o que acontece? Quando a gente não tem o CMC, a secagem do esmalte é muito rápida na peça. Então, você tem que saber como pegar certinho para não marcar a tua ponta dos dedos e para a tinta e para o esmalte não escorrer na peça. Então, assim, das vezes que eu fiz, eu sofri muito, eu perdi muitas peças para conseguir fazer esmaltação. E confesso que, assim, eu não faço esmaltação mais em peça, tá? Banho nas peças. Eu só uso por pincel, eu desisti. Só se eu quero fazer algum efeito, assim, na peça, eu mergulho, se eu quiser que escorra mesmo, porque, assim, não é fácil, tá? Depois, por curiosidade, se vocês quiserem, eu coloco um vídeo da Germer que mostra lá, tem um documentáriozinho, uma reportagem aqui, mostrando todos os processos de fabricação da Germer, e tem a parte que mostra as mulheres dando banho de imersão nas peças, tá?
todo ano, esse ano não, eu visito na disciplina de materiais, porque eu conheço bastante o pessoal, o diretor de design, de marketing, é meu amigo pessoal, assim, de trabalho, e amigo pessoal, que é designer, então ele deixa eu levar os alunos lá para visitar, Guilherme. E assim, são mulheres especializadas, assim, até porque são só mulheres que trabalham na parte de esmaltação, porque elas têm as mãos menores, né? As mulheres normalmente têm as mãos menores e menos força de apreensão, é só por causa disso. Então, são só elas que trabalham na parte de pintura, tá? Das peças, porque não tem nada automatizado. E assim, eu já tentei ali na linha, inclusive, um dia fazer esmaltação, ficou uma, perdão a palavra, uma nhaca as minhas peças. É muito difícil, tá? Por isso que eu sempre opto por fazer a pintura por pincel, tá? O que acontece? Vocês receberam 2 tipos de tinta, tá? Vocês receberam a tinta pronta, ok? Que é essa daqui que eu separei para vocês. E vocês receberam o outro, né, que está nesses potinhos aqui, que é o verniz, tá? O verniz incolor, que a gente vai usar também. Acontece que o verniz incolor, tá? Assim como outros pigmentos que vêm em pó, eles todos são vendidos assim, tá, gente? Em forma de pozinho mesmo, de pigmento, tá? Até porque é mais barato. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, um potinho de tinta pronta, né, que já vem preparada, que vem com CMC industrializado, isso daqui vem, só para vocês terem uma ideia, 40 ml. Cada coisinha disso daqui custa R$20. É muito caro, tá, gente? Por isso que a gente opta por comprar o pigmento em pó e preparar separado, porque rende muito mais, porque é muito, muito caro isso daqui. Esses daqui realmente. Então, ó, isso daqui, para vocês então, só saber, isso daqui é o verniz incolor, tá? Existe o verniz branco e existem os pigmentos coloridos, tá? E aí eles vão variar conforme a temperatura, mas são todos iguais. Eles vêm assim em saquinhos, tá? Que você pode comprar desde 100 gramas até 1 quilo, ok? Esse daqui, por coincidência, meu, tem meio quilo, tá? Que era o suficiente que eu precisava para preparar para todos vocês. Aí, o que acontece? Quando a gente compra em pó o pigmento, a gente tem que comprar junto esse carinha aqui. Ui, caindo aqui, tá? Que é o CMC, beleza? Coitado, meu computador. Que é o CMC, certo? A gente nunca prepara para fazer quando vai usar o pincel, o pigmento, tá? Para preparar sem o CMC, tá? Por quê? Quando a gente vai passar com o pincel e prepara o pigmento em pó, sem o CMC, ele não adere, tá? Na cerâmica. E se você vai passar com o pincel, ele começa a soltar na cerâmica, tá? É diferente, assim, do banho, ele consegue aderir, mas com o pincel, como tem um outro elemento fazendo, tá? O contato, ele simplesmente, começa a repelir, tá? Por isso que a gente tem que ter o CMC. O CMC é o que dá a liga, tá? Da tinta para que a gente consiga. Gente, fecha o microfone aí para a prof, por favor. Meu Deus. Por favor. O CMC é o que dá uma consistência legal na tinta para que a gente consiga passar com o pincel e que faz com que ele não crie atrito na superfície da cerâmica, ok? Aqui, para vocês, eu coloquei um
um vídeo, tá? Da prof preparando o CMC. Deixa eu só ver aqui. Ó, esse daqui, na realidade, é a prof preparando como é que fica a consistência do esmalte incolor, tá? Quando eu estava preparando. O esmalte incolor... Não, deixa eu só pegar antes aqui. Deixa eu só ver onde que está o meu CMC. Não, não é esse. Ah, esse é o meu CMC, tá, meninas? Então, o CMC em pozinho, tá? É como uma gelatina incolor. Inclusive, o CMC, ele é de uso culinário. Sabe aquela pasta americana que é usada para decorar bolos, aqueles bolos decorativos? É usado o CMC, tá? O CMC, ele não é tóxico, tá? Então, ele fica com essa consistência, ok? A prof tem até aqui um restinho, ele tem exatamente essa consistência, ó, tá? É o mesmo que é usado para fazer pasta americana para bolo. Também é usado CMC, quem mexe com culinária sabe disso. Não sei se tem alguém aí que trabalha com culinária, com esses bolos artísticos, com cookies, sabe, tá? Aqui a prof colocou para vocês a receita do CMC, caso alguém queira, tá? Eu fiz meio, ok? Para vocês. Mas, normalmente, porque isso aqui é uma quantidade muito grande, tá? Então, eu coloquei meia colher de sopa, meio litro de água morna e bati no liquidificador. Ele vai ficar com textura de álcool gel mesmo, tá? Aí, espera esfriar e aí você tem essa textura em gel, tá? Depois de um tempo, ele simplesmente ele perde a consistência, ó. A prof ainda tá aqui, ó, um pouquinho do CMC, ó. Esse aqui tem uma semana, não uma semana, eu fiz, dia que eu entreguei para vocês, na sexta, né? Eu fiz quinta passada, ó, eu fiz fresquinho, ó. Daqui mais uns 5, 6 dias ele vai virar líquido, tá? Então, só segurei até hoje, depois eu vou jogar fora, ó, ok? Rende pra caramba, tá, pessoal? Rende pra caramba o CMC. Mas a gente só usa o CMC quando a gente prepara pigmento em pó para pintar cerâmica com pincel, tá? Aí, aqui embaixo, tem a receita de preparo de esmalte com CMC para pincelar. Esse preparo de esmalte, onde vocês leem esmalte, pode ser também qualquer pigmento colorido para pintar a peça. Então, não é só para o verniz que a gente está chamando, tá? Quando a palavra esmalte significa qualquer pigmento que vocês forem comprar, colorido, independente da temperatura, tá? Então, qualquer pigmento em pó, seja ele o esmalte incolor que vocês vão passar, ou qualquer pigmento colorido, a receita é sempre a mesma, tá? É sempre a mesma. Usou pincel, é essa receita aqui, ok? E aí, a quantidade depende muito da quantidade de peças. Aqui porque, assim, é uma receita meio padrão, tá? Não dá muito, tá, meninos? Parece que é muito isso daqui, depende do tipo de dosador que vocês têm, tá? Normalmente é dosador de cozinha mesmo. Eu tenho vários tipos de dosadores, tá? Eu tenho desde aqueles dosadores pequenininhos, o importante é manter um padrão de dosador. Por exemplo, para vocês, que eu precisava fazer bastante, ó, eu usei esse dosador grandão aqui, tá? Então, ó, depende, eu tenho dosadores menores, eu tenho um monte de tipo de dosador que eu uso para cerâmica. Então, depende, a quantidade vai depender do tipo de dosador. Então, a medida é pelo tipo, tamanho do dosador, tá? Eu só alterei aqui, e vale aqui o número que a prof colocou para vocês, tá? Porque isso daqui, até eu conversando com a dona lá da casa do ceramista, até falei para ela, muda isso lá na tua receita, porque você sabe que você também coloca 2 medidas de água e não uma.
né? A gente sempre coloca, independente do dosador, 3 medidas do pigmento ou do esmalte que está sendo usado, para 2 medidas de água, para 1 medida de CMC preparado, tá? E daí mexe, 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 até não ter nenhuma bolinha de pigmento, tá? Porque normalmente o pigmento em pó, como ele é um mineral, ele tem muitos resíduos. De preferência, tá? Eu faço isso, eu passo isso daqui antes naquela peneirinha pequenininha, aquela peneirinha metálica para tirar todos os resíduos. Ainda assim, vocês vão ver que esse esmalte incolor de vocês, ele tá bem áspero, tá? Eu peguei um esmalte bem chatinho, tá? Então, tanto é que eu vou pedir para vocês mexerem bem antes de aplicar, ok? Então, essa é a receita básica para preparar um pigmento, independente da temperatura, da têmpera escolhida, ou um esmalte branco, ou um esmalte incolor, para passar pelo pincel. Se fosse por imersão, a única diferença é que, né, vai mudar um pouquinho a proporção, tá? Vai entrar ali uma proporção diferente, e não vai entrar o CMC, tá? Mas, assim, isso daqui é para quem tem muito treino para fazer isso daqui. Eu não faço, eu uso só por esmalte, só por pincel com CMC, tá? O controle das peças fica melhor, a tinta espalha melhor. E para quem não quiser ter o trabalho de fazer CMC nada, tem as tintas prontas, tá? Preparadinha, que é só daí mexer bem. Normalmente, como tem o pigmento mineral, o pozinho fica muito lá no fundo, tem que mexer bem, já vem pronta. Qual que é o problema? Preço. É muito caro essas melequinhas aqui, tá? E não tem tanta variação de cor, tá? Não tem. Os pigmentos, você chega lá, tem pigmentos metalizados, tem pigmentos maravilhosos, tá? Esse aqui é o problema. Então, isso daqui só tem aquela cartela de cores que eu passei para vocês, é aquilo lá. De tinta pronta, é aquilo lá, não tem muita opção, ok? Bem diferente dos pigmentos para você preparar. Certo, turma? Isso era importante eu mostrar para vocês antes. Deixa eu só ver o que é esse último vídeo aqui. Não, aqui eu só coloquei para vocês mostrarem com qual tipo de matéria-prima que a gente está trabalhando. O tipo de esmalte, que é alta temperatura, né? Aqui o CMC pronto e aqui o esmalte pronto, tá? Então, o esmalte pronto, depois de colocar essa quantidade que eu falei para vocês, que é 3 partes de esmalte, 2 partes de água para 1 de CMC, ele fica, então, com essa textura aqui, tá? Eu já fica com essa textura, certo? Depois eu fui fazendo e dividindo em potinhos para vocês, que eu fui fazendo várias vezes essas 3 partes de esmalte para 2 de água, para 1 de CMC, para também não ter desperdício, ok? Todo mundo está com as pecinhas aí, então, turma? Sim, prof. Então tá. Minha pergunta, tá? Nós temos 2 maneiras de começarmos a pintar. Ó, só para vocês terem uma ideia, né? A Gabi ontem fez uma pergunta importante, né? Qual base usar, ó? Eu uso um negocinho desse daqui, ó. Tá vendo? Um pedacinho de plástico. Esse aqui era um troço do meu filho, quando era pequenininho, eu comia em cima, ó. Então, qualquer superfície plástica, ou um pano, um pano de prato velho, é o suficiente para vocês trabalharem em cima, tá? Em todo caso, o pigmento da cerâmica não mancha, tá? Depois vocês conseguem tirar, porque ela é um mineral, ela só pega na cerâmica mesmo, ok? Deixa eu só abrir aquela plaquinha aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá?
não essa daqui. Gente, vocês tenham paciência, porque... Deixa eu só ver uma coisa aqui antes. Está salvando e alguém me mandou uma mensagem. Ah, beleza, Isa. Tá chovendo, a minha internet está ruim desde o começo da semana, meninas. Ó, uma coisa importante, tá? Existem duas formas de vocês começarem a pintar. Aí depende muito do efeito que vocês querem. Dá para a gente dar um efeito mais aquarelado na peça, que é assim, ó, tá? Como esses aqui, os azuis, ó. Tá vendo? E esse laranja. Para a gente dar esse efeito mais aquarelado, primeiro a gente passa o verniz, verniz não, o esmalte incolor, e depois passa a tinta por cima, tá? Ou existe uma outra forma, que é deixando a cor mais chapada, mais fechada, que é o caso do verde, aqui, ó, do vermelho, do amarelo, do caramelo, aqui, ó, do roxo, tá? Do cromo cobalto, que a cor fica bem fechada, ela não dá esse efeito tão aquarelado. Nesse caso, primeiro passa-se a tinta e depois o esmalte por cima, tá? O esmalte, ele vem para selar a cor, ok? Então, existe essas duas maneiras, tá? O que eu recomendo, tá? Eu estou explicando só para vocês entenderem que existem essas possibilidades, tá? Passar o esmalte depois, eu acho mais fácil, ok? Para ele selar. Quando a gente trabalha o esmalte primeiro, tá? Quem tem a mão mais pesada, é mais difícil depois de pintar a tinta por cima, tá? Então, assim, se alguém já tem habilidade em pintura, já pintou alguma coisa, beleza. Se não, se não tem costume de pintar, eu recomendo que primeiro a gente passe a tinta e depois dê só o acabamento para selar com o esmalte incolor, ok? Essa é a minha recomendação. Aí fica a critério de cada um de vocês. Quem já está acostumado a pintar, principalmente quem já pintou tecido, já pintou outras coisas, quadro, tudo bem, tá? Quiser dar esse efeito mais aquarelado, pode passar o verniz, meu Deus do céu, o que eu tô com verniz na cabeça hoje? Pode passar o esmalte incolor antes, tá? Eu até marquei aqui para eu não me perder com vocês, tá? 2 demãos de verniz, né? E para depois passar o pigmento. Mas quem não está acostumado a pintar, daí é legal fazer junto comigo. O que nós vamos fazer? 2 mãos da tinta e depois uma mão de esmalte transparente por cima, que é o que vai dar certinho, dá tempo certinho da gente fazer em aula. Ok? Quem quer, só assim para eu entender, alguém já é acostumado a pintar e vai querer dar esse efeito aquarelado? Professora, eu só estou com uma dúvida, bom dia, na verdade, Bom dia, em gente. relação ao esmalte, porque eu estou com 2 potinhos aqui, um é mais branco e o outro tem tipo um aspecto mais... Não, o teu esmalte é o que está nesse daqui.
Esse é o Ah, esmalte, tá, o beleza. outro é tinta branca. Por isso que o esmalte eu deixei todos nesse potinho, para vocês não confundirem, tá? Tá, é o que é mais branco, né? Não, é o que tá... Ai, é que você pegou mais um. É, eu tô com 2 potinhos aqui, daí eu não sei se é 2 esmaltes ou se é 2 tintas. Não, é o que é mais branco, então, eles dão uma diferença, tá? É o que é mais branco. O outro é tinta mesmo, né? O outro é tinta. O outro tem parece um pouquinho mais cinza, tá? O outro é tinta. Dá Isso, o uma outro tem a cor diferença. da cerâmica. Tem a cor da Exatamente. cerâmica. O outro Então é, tá, o outro é o pigmento branco, tá? É porque, beleza. é porque os demais eu coloquei o esmalte transparente só no potinho para não dar problema, tá? Uhum. Beleza. Obrigado. Se quiser, já marca para você não confundir mais, Giovanni. Tá bom. Deixa eu só pegar aqui o verde. Então, vamos lá, meninas. Por favor, peguem uma das tintas de vocês que vocês vão pintar, tá? A prof vai fazer com a cor mais fechada, tá? Nós vamos passar 2 mãos do pigmento e depois uma mão de verniz, ok? O que acontece também, que é importante, tá? Ai, desculpa, né, Giovanni e Vitor, eu fico toda hora falando meninas, vocês são os dois, coitado, rejeitado, tá? Não ignora a prof, tá? Tem problema não, tem problema. Amor igual, Quebra de tá? gêneros. Ai, amor igual, prof é véia. Turma, pessoas, eu tenho que aprender a falar pessoas. Meu filho que fica, Helix, meu filho fica usa o puto. X. Eu não consigo, Giovanni, eu não consigo, dá tilt, eu dá tilt. Ah, eu também não consigo muito, mas também não tem problema, prof. Ai, meu, não dá. Aí meu Eu filho já tô já tão falou, acostumado a chamar os amigos de amiga, então tá de boa. meu filho já falou, mãe, pessoas, nós somos todos pessoas, acorda pra vida, mãe. Ele fica louco comigo. Eu falo pessoas, ser humaninhas, criaturinhas. É o seguinte, tá? Vocês vão pintar a peça em todos os lados, tá? Porque a prof tem lá a gente chama de pé de galinha. É esse o nome mesmo, tá? Do objeto. São pequenos suportes com um tipo de metal que suporta essa temperatura, tá? É um metal à base de estanho. E a prof, o ano passado, confeccionou um monte dessas pecinhas que são suportes para queimar só bijuterias. Então, agora, tá? Para que possam secar as peças, façam uma face para aprender comigo a pintura, tá? E depois, amanhã, tá? Ou à tarde, a hora que vocês tiverem tempo, vocês trabalham a outra face pintando, ok? É muito rápido, gente. Ela seca muito rápido. Vão ficar todas opacas, vai ficar feia a pintura, não é para ficar bonita. O brilho, tá? Só vai sair depois da queima, que vai fazer a fusão. Então, agora a pintura vai ficar opaca e nem a cor, tá? Que está aqui nas plaquinhas, certo? Então, assim, mexam muito bem a tinta de vocês, tá? Eu, além de mexer, que aqui, no caso de vocês, não vai precisar, mas eu, às vezes, por exemplo, o que sobrou de potinho, às vezes fica muito pigmento em pó, tá? E eu ainda passo uma chave, tem essa chave de fenda aqui, tá? Que aqui é tudo no improviso, eu ainda passo para soltar, porque às vezes fica uma massinha de pó no fundo Mas essa não, já não tem mais, tá? Então, de vocês, mexam, chacoalhem bastante antes de usar, tá? Derramem num pirex, qualquer coisinha que vocês tenham, depois vocês vão lavar, vai sair tudo, tá, turma? Não vai grudar, não. Tá?
Deixa eu ver aqui onde que eu vou derramar isso daqui. Prof, Hum. a gente vai poder usar mais de uma cor numa mesma peça? Ou é meio arriscado? Eu não sei que efeito vai dar. Aham. Eu não sei. Poder Não uma em pode. cima da outra, mas tipo em partes diferentes. Ah, sim, isso pode. Pode, tá. Pode. Aí é com vocês, tá? Ó, turma, tá? Nossa, nunca fiz isso, né? Pintando. Deixa eu só parar de compartilhar aqui para ficar maior a tela, tá? O importante, tá? É que as camadas de pintura não sejam muito grossas, tá? Não precisa carregar na mão, mas é como se estivesse pintando artesanato mesmo, tá? Pegou, passou, ó. Não deixem excesso de tinta na peça, ok? Passem sem deixar excesso de tinta, ó. Estou passando aqui, ó, mas sem deixar excesso de tinta, ó. Tá? Aí, claro, com o pincelzinho de cerda bem macia, ela praticamente não marca a peça, tá? Ai, gente, como é bom fazer isso. Ai, Fê Maria. Se todas as minhas aulas fossem assim. Pena que a gente não está juntos fazendo isso. Que pena que foi tão em cima da hora. Nossa, prof, parece que seca muito rápido, né? Sim, 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 é muito rápido o processo de secagem. Pintar é uma delícia, Nossa. porque é rápido, tá? E daí é 2 camadas, então? Isso, vocês vão ver que tá seco, porque é muito fácil de enxergar entre o claro e o escuro, né? Onde está úmido e onde está seco. É muito fácil, é muito tranquilo. E aí, se vocês quiserem intercalar a cor, tá? Vocês podem até desenhar com lápis, se vocês quiserem desenhar com lápis na porcelana de vocês, onde que vocês querem trabalhar 2 cores, né? Podem fazer, aí é com vocês. A tinta rende muito, porque vocês estão trabalhando também com uma cerâmica de altíssima qualidade, tá, pessoal? A prof, modéstia à parte, só deu material top, top, top para vocês. Ô, prof, se Ah, eu quiser pintar as peças de branco e fazer respingos de preto, assim, de uma cor mais escura, dá para fazer? Porque vai dá para ser tinta fazer. sobre tinta, né? Dá para fazer, Ah, então tá bom. tá? Obrigada. Talvez ali na fusão, eu não sei como vai se comportar, mas dá para fazer, porque na hora da fusão são materiais minerais, né, Landa? Mas esse aqui é o legal também, ele pode escorrer, ele pode... Eu já fiz, assim, de dar gotas, assim, e deixar escorrer de propósito, e ficar lindo. Eu gosto desse É, efeito. e ficar, assim, maravilhoso. Deixar a própria tinta fazer o trabalho dela de escorrer, sabe? Já fiz vasos, assim, incríveis. Pena que não fica nada comigo, né? Minha mãe rouba tudo para dar de presente. Eu sou explorada. Esse ano, por causa da pandemia, minha mãe, cara de pau, falou: esse ano eu não vou poder contar com as tuas peças, né, para dar de presente. Falei: não, esse ano não. Não julgo, não julgo tanto, Nossa, não. é um tal de me pedirem, gente, prima, tia, você tem peça de porcelana esse ano? Preciso presentear fulano, tem amigo secreto.
Da minha mãe, não, né? Porque é pecado, eu não cobro, mas da parentada eu cobro. E daí eu já tenho os moldes de gesso lá no positivo, entendeu? Aí eu faço em série. Aí eu só levo na casa do ceramista para queimar, porque é óbvio, né? Não vou queimar coisa minha particular lá no positivo, né? Ó, eu pintei aqui, foi só uma demão. Agora eu vou pintar. Você quer a mesma cor atrás? Como que você quer? Pode ser a mesma cor, prof. Né? Então tá. É. Vou pintar a parte de trás, daí vai ser a primeira demão, ok, meninas? Ok, pessoas? Vixe, eu fiz as duas de um lado, daí Não tem eu vou virar. problema, não tem Tudo bem? problema, pode ser. Aí é aquilo, cada um tem seu jeitinho de pintar, tá? E aí, não esquecer dos cantinhos, tá? Para dar acabamento, tudo, não deixar nada. Prof, Oi. a minha é uma tipo, meio que me parece uma argola, a peça que eu tô pintando. E daí eu tô tirando a tinta da onde eu já pintei quando eu vou segurar em outro lugar, sabe? Se eu esperar mais, ela seca e não sai? Você tem algum apoiador de bijuteria, alguma coisa que você possa pendurar a tua peça? É, eu vou procurar aqui, porque senão eu Sabe vou aqueles tirar, que a né? gente sabe aqueles que a gente pendura anel, essas coisas, algum ganchinho, qualquer coisa. Ah, sim, vou pegar alguma coisa aqui. Isso, para te ajudar. Senão você espera secar bem, para depois pintar só essas partes, Aham, beleza. tá? Obrigada, prof. O branco é praticamente transparente que vai ficando, né? Uhum. Por favor, tá? Misturem bem o branco. Gente, misturem bem essa tinta, tá? Porque o pozinho, às vezes fica só o líquido e o pozinho fica no fundo da embalagem. E não, por favor, hein, ó, esse potinho aqui não é a tinta branca, isso daqui é o esmalte incolor. Você não vão me passar esse daqui agora. O branco é o que eu mandei nessa embalagem aqui, ó, para vocês, ok? Vocês vão ver que depois, se vocês começarem a pegar na peça, vai soltar na mão de vocês como em forma de pozinho, tá? Porque ela é um pigmento mineral. Por isso que depois que a gente passa a tinta, a gente depois deixa quietinho, vai embalar e vai para queima, tá? É muito louco, tá, gente? Cada processo a gente vê que é pura química mesmo, tá? Cerâmica.
Por isso que, assim, é de duas uma. Ou a gente ama cerâmica, ou ama muito, ou odeia definitivamente, tá? Ou se encanta para sempre, ou não quer nunca mais. Tá? Ó, o meu já secou, ó. Aqui o meu que não é meu, que é da Gabi, secou, tá? Ó. E agora eu vou passar a segunda demão. Bem leve, tá? Bem de leve, mãozinha leve, tá, meninas? Tá? Pessoas. Nunca ficar esfregando o pincel no mesmo lugar onde já passou, muito, tá? Ficar passando mais, muitas vezes, na segunda demão, ok? Passou, pincelou uma vez só, não passa mais, senão a gente começa a tirar a camada de pigmento que já estava ali, ok? Isso é bem importante. No máximo, passo uma vez e depois uma segunda, só para tirar o excesso de tinta, tá? E já é o suficiente. Se ficar passando várias vezes, vocês vão ver que vai começar a soltar o pigmento e vai ficar só na cerâmica de volta. Holanda, você vai fazer tuas peças todas brancas? Não, né? Não, ainda, na verdade, ainda não decidi. Eu tô em dúvida ainda. Mas eu gosto dessa ideia de fazer o fundinho dela branco. Ah, tá. Fazer esses tá respingos. certo. Você vai fazer o respingo. Ah, pronto, tá. É. Esquece, Mas eu ainda gente. não tenho certeza se vão ser todas assim. Se você tiver um pincel maior, dá para fazer aquele efeito de jogar a tinta no pincel e bater com a cerda, assim, fica bem bonito, tá? É assim mesmo que eu tava pensando em fazer. Só que daí tem que ser umas gotas meio gordinhas para ele poder fundir, para fazer fusão mesmo, para ele ter quantidade de tinta, entendeu? Hoje não é um dia legal para pintar, tá úmido. Mas fazer o quê, né? É o que temos para hoje. Eu só vou escrever lá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente está fazendo essa pintura, tá?
para vocês não esquecerem. Puxa, seco. Esmalte incolor. O prof colocou lá, tá, meninas, no WhatsApp, tá? Quantas demãos a gente está colocando. Então, 2 mãos de tinta, né, do pigmento colorido, de camadas finas. E agora, a hora que secar tudo, uma mão de esmalte incolor nas peças. Só lembrando que se alguém quiser tentar depois com alguma um efeito mais aquarela, eu vou só colocar aqui também no grupo, né? Para dar efeito mais aquarela, mais aquarelado. Pronto, o prof deixou lá marcado, se alguém quiser dar. Tudo certo minha por aí? pintura Eu ia falar que se minha pintura ficar meio rústica, ela foi intencional, tá? Ela vai saindo às vezes, né? Quando então você tá pega aqui, nos cantinhos. tá aqui, Bonita, prof. Bem bonita. Tá? Então, a minha já tá com as 2 demãos, ok? De tinta. Bem fechadinho. Gente, é que assim, Gabi, cerâmica é prática, viu? Não tem muito o que fazer. Você vai aprendendo a lidar com o gênio forte da cerâmica. Eu já quebrei tanta peça, eu já errei tanta peça, eu já fiz tanta coisa horrorosa, eu já pintei tanta coisa que depois, quando eu tirei do forno, eu olhei para o Braulio e falou,
eu falei para ele assim, joga fora, vai, não quero nem... Mete a pá e põe no lixo, até acertar, entendeu? Não tem muito... E é normal ficar assim um pouquinho de branco aparecendo onde a gente pega na peça, tipo nas bordinhas, tipo bem de leve, assim. Tá. Porque assim, acaba... ele é um pó, né? Quando ele seca, ele acaba saindo, tá? Sim. Infelizmente. O ideal é que a gente tenha uma pinça, sabe aquela pinça de sobrancelha mesmo? Quem tiver aí para manipular as peças é melhor, tá? Agora, ok? Quem tiver para manipular é melhor. A partir de agora, por incrível que pareça, tá? Aí não fica saindo. Aí, ó, se vocês precisarem cobrir alguma área específica, tá? Pegue um pouquinho da tinta, por exemplo, aqui, ó, aqui na pontinha saiu, tá, Gabi? Primeiro que, assim, é importante evitar cantos, tá? Os cantos é onde a tinta mais, o pigmento mais sai com facilidade, ok? Então, sempre pegar assim, mais em áreas retas, ok? Nunca pegar muito nos cantos. Segundo, uma pincinha é sempre bom, tá? Mas assim, ó, sempre passar na tinta, mas não esfregar. Por exemplo, eu vou pegar aqui um lugarzinho que saiu a tinta, eu só chego e faço assim, ó, gente, ó. Eu dou uma encostada, ó. Eu faço assim, ó. Tá vendo? Para cobrir. Só isso, tá? Se vocês tiverem que cobrir alguma área agora, vocês não passem o pincel, vocês batam o pincel só, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, onde eu peguei, aqui, ó, tá vendo? Aqui, em áreas retas, ó, o pigmento não solta, ó, tá? Então, evitem pegar nas bordas da peça, tá? Nas bordas, a tinta sempre vai sair. Porque as bordas são sempre as áreas que é mais difícil a cerâmica absorver o pigmento, ok? Eu queria agora, meninas, para dar tempo, tá, turma, mostrar para vocês a pintura do verniz, porque daí depois vocês têm a aula gravada e aí vocês vão pintando as peças com calma, tá? Podemos? Porque vocês já estão com peça seca e a prof precisa mostrar para vocês como é que faz a pintura do verniz e eu preciso explicar ainda sobre a entrega desse material, tá? Ok? Posso fazer isso? Tá? Aí depois vocês vão pintando. Pode sim. Tá? Vocês têm um monte de coisa aí. Restante da turma, tudo bem? Podemos seguir? Podemos, prof. Beleza. Então, é o seguinte, ó, vocês têm, então, esse potinho, tá? Que é o esmalte transparente. Primeiro, eu quero que vocês agitem bastante, tá? Mesmo assim, depois, eu quero que vocês peguem ou um cabinho de colher, qualquer coisa, tá? Pode ser o cabo do próprio pincel de vocês, e mesmo assim vocês mexam bastante, tá? Porque como esse foi preparado com CMC, com pó, o pigmento, tá? Em pó sempre fica embaixo no potinho, então precisa misturar bastante os ingredientes, ok? Então façam isso durante aí uns 30 segundos, tá? De misturar os materiais, para que a gente tenha certeza de que esse material está bem misturado, o CMC, tá? Com o pigmento em pó, tá bom? Por favor.
Nesse caso aqui, como a gente passou 2 demãos, a gente está passando o esmalte incolor por cima, para ele dar mais brilho e fechar bem, dar um ponto de fusão bem bom da tinta, vocês só vão passar uma mão, tá? É uma só. Então, ó, tá mexendo aqui junto com vocês. Parece bobagem, mas fazer essa mistura é muito importante. É como a mistura que vocês fizeram da massa, da argila, para não ter bolha. Vocês viram a diferença que fez, tá, turma? Não teve uma peça que estourou. Se vocês não tivessem mexido bastante a massa, pode ser que a gente teria peças estouradas e vocês não teriam pego todas as pecinhas bonitinhas de vocês, tá? Eu digo que na cerâmica, além da prática, tem 2 grandes segredos: mexer a massa para não ter bolha e mexer os pigmentos, tá? Para que a fusão saia perfeita. Bom, então, ó, o prof vai mostrar aqui para vocês agora como que faz, tá? De novo, peguei, passei o pincel, vocês vão ver que ele tá bem mais líquido, tá? Ele é bem mais líquido que o pigmento. Então, ó, vou passar só assim, ó, por cima, tá? De novo, tá? Evitar passar várias vezes sobre, tá? A mesma área, tá? Ele vai parecer uma colinha mesmo, ok? Vocês vão achar que vocês estão estragando a peça de vocês, ok, menino? Ok, turma? Vão falar, meu Deus, essa louca agora ferrou com tudo, estragou tudo minha peça. Isso aqui é incolor, tá? Isso daqui é o que vai dar o alto brilho na peça de vocês. Então, não se preocupem, ninguém está estragando nada, confiem na prof. Inclusive, quando alguém, quem gosta, a gente tem as cerâmicas, as argilas coloridas, né? Cerâmica aquela terracota. A preta que eu uso aqui, eu só passo isso daqui daí por cima, só para dar o brilho e selar a cerâmica. Passo essa de alta temperatura, tá? Vocês vão ver que vai soltar um pouquinho da tinta, tá? Do pigmento de baixo no pincel, é normal, ok? Acontecer isso. Então, assim, só passem um pouquinho, fininho, rapidinho, tá? E acabou. Não fiquem tentando cobrir toda a área, não. Senão, vocês ficarem muitas vezes passando o esmalte incolor em cima do pigmento, vai soltar o pigmento, tá? E se vocês pincelarem e ficar faltando alguma área, façam daquele jeito que eu ensinei para vocês. Pegam naquele pontinho que ficou faltando o esmalte, tá? E pincelem. Cheguem naquele cantinho ali, ó, e façam assim, tá bom? Façam assim só, naquele cantinho, tá? Tô fazendo até na minha mão, para vocês verem, tá? Ou se tem alguma área que já está muito molhada, mas que ficou faltando passar o esmalte, peguem só naquele cantinho e só encostem o pincel assim, tá? Ao invés de fazer assim.
tá? Em vez de pressionar, esfregar, encostem e façam assim, ó. Prof, o esmalte tem que esperar secar também para passar do outro lado? Sim, espera. Espera, porque até para você manipular a peça, ok? Inclusive, se você quiser o esmalte, eu recomendo que você passe, tipo assim, daqui 1 hora, daqui 2 horas, tá? Se você se sentir mais segura. Ah, tá bom, então. Tá? Obrigada. Eu já sou acostumada a pegar, então eu sempre seguro aqui na parte flat, ó, da peça, tá? Então tá aqui, ó. Aqui eu já passei o esmalte, tá? Ó. Agora eu seguro assim, eu não pego mais nos cantos da peça, ó. Tá vendo, ó? Agora eu já não segurei mais nenhuma lateral, ok? Então, eu só manipulo a peça assim agora. Então, nem dá para eu mostrar para vocês mais, não dá mais para eu levantar. Vocês conseguem ver que tá ali, ó, tudo passadinho ali o verniz nela, tá? Ó. Beleza? Em todo caso, eu não vou passar o verniz na parte de baixo agora, nessa peça da Gabi, tá? Porque como tá um dia bem úmido, e a peça da Gabi tem esses levantadinhos, né? Eu vou deixar secar bem para poder passar na parte de baixo. Tá? Porque senão ele vai apoiar nesses cantos aqui, ó, e vai acabar agora soltando um pouquinho. E eu não quero fazer acúmulo de esmalte, né? Senão, na hora da fusão, pode ser que o esmalte escorra e acabe ficando ali marcado, tá? Eu quero que fique tudo bem bonitinho. Nós vamos queimar, tá? Essas peças de vocês a 1.100 graus, tá? Não é porque ali diz 980, 1.240 que a gente tem que respeitar essas temperaturas, tá? Eu vou fazer uma queima de 1.100, né? Porque são peças bem pequenininhas, então não vou chegar na temperatura mais alta, porque como eu tenho tipos muito diferentes de peça, então eu vou queimar, ó como solta, tá vendo? É o pozinho que solta. Eu vou queimar 1.100, para vocês terem uma ideia, as peças de vocês, elas vão queimar durante 7 horas, e eu vou colocar num delta de 10 minutos, tá? Por curiosidade, o que significa esse delta? Ela vai ter mudança de temperatura a cada 10 minutos. Ok? Então, ela vai ter mudança de temperatura, tanto para alcançar os 1.100 graus, quanto depois para resfriar a cada 10 minutos, tá? Aí, quem faz o controle desse aumento de temperatura é o próprio forno, né? Daí lá eu marco que eu quero 1.100 graus, com delta de 10 minutos. Então, eu já sei que ele vai levar ali, em média, para essa temperatura, 7 horas, para um delta de 10 minutos. Se vocês quiserem, meninas, turma, eu recomendo que vocês... Eu só passei o verniz para vocês verem como é que fica, tá? Como vai ficar gravado em aula, primeiro pintem com calma a peça de vocês. A prof vai colocar a aula gravada, tá?
porque era importante que eu passasse o passo a passo para vocês. Depois que vocês pintarem todas as peças com calma, aí vocês passem o verniz nas peças, tá? Primeiro pintem, né? Vocês querem trabalhar com 2 cores nas partes das peças, pintem bonitinho, tá? O importante é vocês saberem quantas demãos de pigmento e que é uma demão só de verniz. O verniz tem que ser passado assim, uma vez só, né? Ou a parte ficar faltando, ou se sair a tinta, só dá uma batidinha com o pincel. O importante é que vocês entenderem o processo, tá? Aí depois vocês passam o verniz entre hoje e amanhã com calma, tá? E eu prefiro que vocês primeiro pintem todas as peças, deixem elas secarem de hoje para amanhã, e amanhã vocês passam o verniz, ok? Deixa a Prof. agora falar para vocês com relação à entrega. Eu tinha comentado com algumas pessoas semana passada que, assim, hoje, na realidade, é nosso dia de avaliação, é semana de avaliação, né? Ela começou exatamente hoje, é do dia 18 ao dia 24. É óbvio que não dá para eu casar o processo que a gente está fazendo, né, com a semana de avaliação, ok? Porque por conta de toda a dificuldade que a gente teve, de logística, que foi o que mais pesou para a gente, eu não imaginei, inclusive, que havia problema de matéria-prima, dificuldade que eu tive para conseguir essas tintas prontas, em função da pandemia, quer dizer, um monte de coisa que aconteceu, né? O quanto que é difícil para a gente ficar marcando esses encontros para retirada de material, uma coisa que é ridículo de simples em aula presencial, a gente estava com tudo ali, com forno, virou, né? Uma coisa bem difícil, foi o que mais dificultou para a gente, né? Na verdade, foi a parte mais difícil. Fazer a aula é ridícula, que em meia hora a gente mata o processo, né? Então, a gente teve um monte de trabalho para meia hora da parte gostosa, que é a aula prática. Mas a gente, acho que conseguimos, né, meninas? Né, turma? Pelo menos uma atividade do que estava previsto, a gente conseguiu manter, né, do ano. O que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar para vocês lá no AVA um material de entrega. Tá? O que eu quero que vocês façam? Para mim, o que vale mais é poder ter passado para vocês um pouco desse processo de cerâmica, né? Que é uma coisa, assim, que me frustrou bastante de não ter trabalhado um monte de processos legais que era o foco da disciplina, né? A gente não conseguiu trabalhar a resina, a gente não conseguiu trabalhar um tema que eu desenvolvi super legal, que é trabalhar as bolsas em MDF com corino, mas fazer o quê, né? Esse ano foi frustrante para todo mundo. E essa atividade, assim, mais do que a entrega, mas eu preciso dar nota para vocês, a gente precisa fechar o bimestre, meu foco foi muito mais poder passar o processo, um pouquinho do processo de cerâmica para vocês, que é algo que eu adoro realmente. Eu vou, então, abrir lá no AVA o campo de entrega, tá? Da semana de avaliação. O que eu quero que vocês façam? Assim que vocês terminarem de pintar as peças, eu gostaria que vocês montassem, tá? As pecinhas de vocês, como se elas estivessem acabadas mesmo, tá? As bijus de vocês. Se bem que eu não quero que vocês mexam, para não tirar o pigmento. Eu pedi para vocês montarem, tá? Com os acabamentos, o cordão, com tudo. Mas não posso, porque senão pode ser que tire os pigmentos. Vocês só vão fotografar, registrar as peças pintadas, tá? E vou montar no template para prof, que eu vou colocar aquele template padrão que eu sempre coloco, tá?
E vão fazer a entrega no portal, como das outras vezes, tá? Com o nome de vocês, tudo certinho, tá? Provavelmente todo mundo vai tirar 10, porque é processual, tá, turma? Vamos abrir o jogo, é 4º ano, vocês já passaram por TCC. Para mim, o que importa é passar o processo para vocês. Então, quem está aqui, quem está fazendo, é o que importa, beleza? E aí eu queria combinar com vocês, aí vai do interesse de vocês, se vocês querem esse ano, ou vocês ainda toparem esse ano, eu só tenho que ver como é que vai estar a data lá de entrada para que eu faça a queima dessas peças para vocês, a queima final, a gente vai ter que fazer aquele esqueminha chato, tá? Marcar lá na Santos para vocês fazerem entrega das peças para mim, para eu poder ir lá na Eco, queimar com o Braulio e depois a gente marcar a retirada dessas peças, tá? E daí depois eu gostaria, por favor, que vocês me enviassem as imagens das bijus montadas, que eu gostaria de ter o histórico disso, né? Gostaria muito, né? Dessas peças finalizadas, pelo menos para eu ter o histórico disso, que eu consegui fazer isso com você, a gente conseguiu, tá? Vencer todas essas barreiras e montar isso daí, ok? Então, como a semana de avaliação, ela começou hoje e vai até o dia 24, eu abro no portal e deixo até o dia 24 para vocês enviarem o template com as imagens das peças pintadas, tá? Para a prof. Ok? Só para a gente constar e eu poder fechar a nota de vocês, tá? Processual. Beleza? Eu sei que tem colegas da turma que não fizeram a cerâmica, mas daí a prof já passou outro tema, estão desenvolvendo, e daí vão entregar normalmente no AVA. Tá? E é isso. O importante é a gente poder terminar a atividade de cerâmica e eu poder, pelo menos, cumprir uma atividade proposta para vocês. Aí a gente pode, então uma coisa é a avaliação, tá? Outra coisa é a atividade. Daí a gente pode marcar, semana que vem a prof não vai conseguir, gente, tá? Ou até poder marcar na sexta que vem, porque é semana de correção, eu tenho que postar todas as notas até dia 28, tá bem corrido, mas na outra, tá? Que é a primeira semana de dezembro, eu posso agendar com vocês de eu fazer a retirada dessas peças lá na Santos e levar para queima, lá na Ecovilho, tá? Ou fazer o ano que vem, mas eu acho que ainda esse ano, para a gente já... Porque o ano que vem eu não sei quem vai estar aqui, quem não vai estar aqui, eu gostaria daí de fazer essa última queima para vocês verem as peças de vocês esmaltadas, tá? Aí a gente marca para a primeira semana de dezembro, da gente se encontrar lá na Santos, tá? Para eu fazer a retirada dessas peças com vocês. Prof, desculpa, uma pergunta. Eu estou pintando o bowl que eu fiz, eu passei branco por fora e o caramelo por dentro. E daí eu pintei a bordinha de caramelo. Só que óbvio, né, que eu manchei um pouquinho e não ficou bem bonitinho do jeito que eu queria. Você pode lixar. Agora, se lixar onde manchou, sai? Sai, é pigmento em pó. Só lixar com uma lixinha de unha. Vai saber. Vai sair eu já tava tipo, putz, vou ter que pintar tudo por cima agora, não sei mais. Não adianta pintar por cima, porque é um mineral, ele vai fundir. Beleza. Pega uma lixinha de unha e lixa, ela vai sair. Perfeito. Tá? E outra coisa. O que sobrou do pigmento no pires que a gente colocou? Só lavar. A gente joga fora. Se se você com uma colherzinha quiser colocar de volta para dentro do seu frasquinho, pode colocar, porque ela pode ser reusada, tá? Nem
nem sobrou muito, assim, mas Então eu só queria lava. saber, porque tem coisa que é meio tóxica e não pode, mas se Não, é de boa, não, tranquilo. não, mineral, isso daqui não tem, nada disso daqui é tóxico, gente, nada, É, nada. né? Tanto é que verdade. depois a gente come em cima, né, de cerâmica, É tudo, verdade. não tem nada tóxico, é tudo mineral, é só lavar agora e não vai acontecer nada, gente, isso que é o máximo da cerâmica, tá? É uma química inacreditável, por isso que eu sou tão apaixonada. Eu sou uma grande... eu, como designer, eu tenho meus dilemas, né? Porque eu trabalho para a indústria automotiva, que é a indústria que mais fabrica poluente da face da Terra, então eu trabalho com fibra de vidro, que é um troço mais tenebroso dos poluentes, dos polímeros, né? E trabalho com cerâmica, que é um mineral incrível, não poluente. Então, é o eterno dilema no meu cérebro. Eu sou uma designer assassina e uma designer do bem ao mesmo tempo. Se você perceber que a tinta está super homogênea, que não está dando assim nenhuma diferença de cor ao longo da peça, aí beleza, tá? Por isso que eu sempre passo duas mãos do pigmento colorido, para ter certeza que ele, na hora da fusão, ele vai ficar homogêneo em toda a peça, tá? Normalmente Tá peça bom. muito pequenininha, com uma mão é suficiente, mas sei lá, eu sempre passo duas, mas você vê que se tem a mão mais pesada e com uma você conseguiu deixar a peça bem homogênea, também pode ser, tá? É que você fez pouquinha, né? Gravar isso. Até o dia que a gente marcar de vocês me entregarem, tá? Vocês não embalem as peças. Achem um cantinho, deixa ela ali, tá? Em cima dessa superfície que vocês estão pintando, tá? Porque ela vai ficar em atrito com o papel e vai começar a soltar, ok? E para embalar, por incrível que pareça, vocês vão ter que embalar em papel higiênico, tá? Porque é o tipo de papel mais molinho e que daí não dá tanto atrito com o pigmento. Dá-lhe papel higiênico agora, ok? É isso. Beleza? Mas aí depois eu escrevo também no grupo isso, tá? Tá Mas bom. nada de embalar agora. Beleza? Beleza, então.